Isso aí, pessoal. Boa tarde, mais um clube. 253 já, olha. Hoje 5/5. Tá errado ali. Vou voltar aqui. Desculpa, botei o dia de ontem. Ó, mudou direto. Beleza, boa tarde, pessoal. Isso aí, mais um clube. Hoje 5/5. Vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o que tem dentro do ServiceNow, seus produtos, tudo que a capacidade, né, vamos passar por cada um dos produtos, o que já tem pronto, disponível para usar quando você adquire aí uma instância do ServiceNow. Dentro do Service, opa, tá difícil. Então, dentro do ServiceNow, nós temos aí por onde começou efetivamente o ServiceNow, que é o ITSM, essa parte aqui que absorve toda a relação direta, o ITSM diretamente relacionado ao IT. Aí em seguida nós temos aqui uma parte de operações, né, que nós estamos falando aí de discovery, de hardware e software, simplificando. Mais tarde a gente volta em cada um dos assuntos, tá? Nós temos a parte do IT Business Management, o ITBM, que nós falamos, mas também hoje a gente fala SPM, que é o Strategic Portfolio Management, tá? Que é toda a parte de gerenciamento de projetos, gerenciamento das tecnologias ágeis. Aqui é a parte de SAM, que é o Compliance de Software. Aqui nós temos a parte de governança, em seguida a parte de segurança, uma parte financeira que nós temos dentro do ServiceNow, também toda uma parte de recursos humanos e uma parte que a gente consegue construir uma aplicação. E por último aqui nós temos uma parte de CRM. Tudo que está aqui dentro dessa parte interna aqui, que está mais escura, nós estamos falando que é compartilhado entre qualquer um dos produtos. Então, se você, por acaso, aí for trabalhar, por exemplo, com SAM, você vai poder usar a parte do CMDB, que no fundo, para o White, vamos dizer assim, estaria aqui dentro. Mas a ServiceNow trouxe aqui para quê? Justamente para que esteja disponível, mesmo que uma empresa não adquira o ITSM, adquira o SAM, ou, por exemplo, adquira só o Iton, ela possa trabalhar com o CMDB. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, com a base de conhecimento, que ela também estaria dentro do IT, mas também pode ser usada em outras tecnologias, em outros produtos que são comercializados pela ServiceNow. Só um Aí, comentário, Marco, desculpa sim, a gente interromper, um claro, comentário sobre aquela visão. O legal daquela visão que a gente chama de a mandala do ServiceNow é justamente o que ele mostra para a gente o tamanho da plataforma, né? O tamanho do que a gente tem de possibilidades de entregáveis dentro do ServiceNow. E é justamente por isso que o próprio ServiceNow se apresenta como plataforma de plataformas, onde você pode ter vários processos diferentes que tangem a departamentos diferentes, áreas diferentes, todos ligados dentro de uma mesma base, uma mesma estrutura, que no caso é o ServiceNow. É só complementar exatamente. isso. Muito bom. E podemos complementar com as aplicações que seriam construídas proprietárias, né? Em seguida, nós temos aí a ServiceNow vem realizando um excelente trabalho e nos últimos anos tem feito um trabalho de que a cada 6 meses é promovida uma nova release. Então, de 6 em 6 meses nós temos uma nova release. E atualmente nós estamos na release Utah. Foi publicada agora, em fevereiro, março aí de 2023. E é ela que nós estamos trabalhando atualmente. A cada release, ou alguns chamam de versões, eh, nós temos diversas novidades, diversas implementações que são, no fundo, solicitações do mercado. É o que o mercado pede, o que o mercado está procurando de evolução em cima desses produtos que nós comentamos um pouquinho ali, vamos comentar mais em detalhes a seguir. Eles vêm trazendo novidades
as necessidades dos clientes para dentro dessas releases. E isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, também vai acontecer aqui, com certeza, por exemplo, das funcionalidades aqui foi aprimorar a navegabilidade da plataforma. Então, a usabilidade ali, a experiência do usuário aumentou, já tinha aumentado ali antes da London, então já tem algum tempo, e agora aumentou de novo. Foi na San Diego que veio a novidade, mas agora nessa release Utah está mais em uso essa navegabilidade da experiência do usuário aí, que é o Next Experience que a gente fala, tá? Então, com certeza podemos esperar aí até a Zurich, por exemplo, grandes mudanças na plataforma, grandes evoluções. E a gente segue aqui, vamos entrar um pouquinho mais em detalhe do ITSM. Show. Como o Marco falou, gente, o ITSM foi o módulo que o ServiceNow iniciou toda a sua jornada de inovação, né? Como o Marco estava falando agora no slide anterior, cada uma das releases, né, cada uma das versões, também como às vezes as pessoas chamam, o propósito da ServiceNow é sempre incrementando e acrescentando coisas e crescendo, não só por questão de, vou fazer uma plataforma melhor, não, mas sempre voltado para a questão da experiência do usuário, né? Como que a gente melhora o atendimento, como a gente facilita essas automações, como a gente garante que cada um desses serviços que a gente tem mapeado para ser entregue, eles sejam otimizados e ao invés de a gente ficar se preocupando de o que que a ferramenta pode fazer, a gente se preocupa mais do como é que eu consigo mapear meu processo aqui dentro, tá? E tudo isso começou justamente com o HSM, né? E só para alinhar aqui o que a gente está falando, o que que eu quero dizer em termos de processos quando eu estou falando de HSM, eu estou falando da gestão de incidentes, né? Aquela clássica coisa, né? O meu computador quebrou, meu teclado parou de funcionar, o servidor caiu, está falando desse tipo de coisa. Então, a gestão desses incidentes, a gestão dos problemas quando eu tenho a recorrência desses incidentes, que gera alguma coisa que eu preciso depois fazer uma tratativa um pouco mais profunda, de entender causa raiz, tudo. Quando eu vou falar de gestão de mudança. Então, eu vou ter treino programado a atualização de um servidor. Eu preciso preparar todo o meu ambiente, preciso notificar as equipes envolvidas, preciso de aprovação de gestor. Enfim, todo esse processo está dentro do que a gente chama de change management, que faz parte aqui do HSM. Então, gestão de requisições, a gente está falando, eu preciso de um novo computador, preciso de um celular corporativo, enfim. São todas coisas que a gente vai falando que faz parte aqui mesmo do módulo de HSM, tá? Então, cada um dessas caixinhas aqui que a gente tá vendo aqui dentro do, aqui do slide, eles são o que a gente chama de features, né? Como se fossem produtos dentro do produto do HSM, vamos falar assim, que cada um deles eles são apresentados justamente para entregar essas qualidades e essas facilidades para o cliente na hora que ele vai fazer a implementação do ServiceNow, tá? Muitos clientes acabam ainda pensando só na gestão de incidente e mudança, às vezes, como o nível básico, né? Até mesmo requisição de serviços, mas o ServiceNow ele tem muito mais, né? Quando a gente vai pensar na experiência do cara quando ele vai fazer chegar lá no TI e falar, olha, eu estou com um problema aqui agora. Vou estar olhando como é que esse usuário meu vai estar fazendo o atendimento, né? Quando a gente está falando do Agent Workspace, né? Eu falo também de automação, no sentido de eu não preciso de ter alguém fazendo esse atendimento de primeiro nível, por exemplo, para um reset de senha. Eu posso ter o Virtual Agent, né, que é o chatbot do ServiceNow. E aí a gente começa a falar de todas as coisas, isso passando desse meio aqui do slide para a direita, a gente começa a falar de justamente como é que eu, a partir do momento que eu tenho a geração desses registros, a partir do momento que eu tenho esses novos dados, como é que eu vou metrificar isso, né? Isso vai gerar relatórios, a gente está falando de performance analytics, que a gente está falando de análise de trend, dos indicadores, tendo KPIs para poder fazer as medidas daquilo que a gente precisa atingir, tanto quanto meta, quanto coisas que podem estar faltando. Tudo isso faz parte do HSM e, como comentou, muito dessas coisas, por exemplo, o relatório,
são coisas que são comuns para as outras plataformas também, para os outros módulos, desculpa. O KB também está aí dentro desse escopo. A gente está falando da possibilidade de poder usar isso dentro do celular, né, que é o Mobile Agent. A gente fala do controle de SLA, que é uma coisa que é muito importante quando a gente está falando de avaliar o atendimento dos fornecedores. Isso também está dentro do HSM. Então, o universo... Pode passar para o próximo slide, Marco, por favor? O universo do ITSM ele é muito grande. E aí tudo isso que eu estava comentando com vocês aqui, do incidente, problemas, change, conhecimento, tudo isso faz parte da mandala que a gente também pode falar do Azure. Que justamente eu passo pelo esse processo do Service Portfólio, passo pelo processo do SLA, passo pela gestão dos meus catálogos, a gestão da minha disponibilidade, vou para todo o meu processo de ativos, de gestão de release, de deploy, base de conhecimento, change. Volto para a questão de gestão das minhas requests, né, dos meus serviços. Vou para problema, evento, incidente, e esse ciclo ele vai sempre rodando para que a gente tenha o quê? A melhoria contínua. Tá? Então, todos esses produtos do ServiceNow, todos esses, especificamente também o HSM, todos eles têm essa visão de eu vou procurar melhorar sempre o meu processo. A facilidade da construção que a gente tem dentro do produto é justamente para que os processos sempre possam evoluir, sempre possam crescer dentro da própria companhia. E é até por conta disso, dessa facilidade, dessa capacidade que a gente vê o ServiceNow, quando a gente olha no quadrante mágico, né, que está olhando justamente a habilidade de executar cada uma das coisas que o produto se propõe, comparado com a visão completa do produto, a gente vê o ServiceNow justamente como um líder de mercado, porque a capacidade daquilo que ele pode entregar é de fato grande. Beleza? Em essência, isso aqui é o HSM. Maravilha. Isso aí, lembrando então, que com toda essa integração, ó, como estava sendo comentado agora, nós podemos trazer, nós temos dentro do CMDB ali, que está dentro do ITIL, né, quando nós falamos, ele está no centro da plataforma e, portanto, também usamos ele quando a gente fala de ITOM, que são as operações dentro da plataforma. E aí, pessoal? Então, eu sou Alexandre, eu trabalho com a Iton, vou estar falando com vocês aí um pouco sobre essa área aí que a ServiceNow também atua. É uma área carente, tá, de profissionais, porque muita gente não se especializa dentro dessa área, então é uma área aí que quem quiser se destacar atualmente, tanto no mercado de trabalho quanto dentro das companhias, é uma área que é um grande diferencial aí. Basicamente, a área de ITOM, ela é um gerenciamento de operações de TI, né? Então, você vai ter toda a sua infraestrutura e serviços mapeados e organizados em uma única fonte, né? Isso gera aí, agilidade de operação, melhora nas interrupções e até também nos serviços prestados para o pessoal de processos. Às vezes, o pessoal de processo de change, ou de problemas ou incidentes, eles consultam toda a base do ITOM. O ITOM, basicamente, a gente vai ter nele toda a infraestrutura que é o quê? Seus servidores, seus serviços, os programas que esses servidores utilizam, computadores, etc. Além disso, o Arton também ele vai fornecer equipamentos aí para a base de assets também. Ele se relaciona com a base de assets, né? Basicamente, o Arton também ele tem uma parte aí de cloud. Essa parte de cloud a gente faz inventário de todas as máquinas virtuais que estão lá dentro, tá? Então ele tem aí a Azure, a Google e outras clouds que a gente utiliza. As configurações entre servidores, descoberta de servidores on-premise e clouds são um pouquinho diferentes, mas é muito fácil de utilizar também, né? E com isso, a gente consegue verificar também, por exemplo, servidores que eram antes on-premise e estão passando para a nuvem, a gente consegue ver isso em tempo real, tá?
Então, isso dá muita assertividade e segurança na hora da gente estar utilizando essas informações para os processos dentro da companhia. O Python também ele tem uma parte de relatórios prontos já. Esse relatório a gente consegue ver toda a evolução da nossa infraestrutura, desde itens duplicados, a gente consegue ver problemas de servidores, problemas de serviços, e a gente consegue trabalhar em cima disso e mitigar esses erros encontrados e gerar aí maior confiabilidade na nossa infraestrutura aí, tá? A implementação do Python, basicamente, a gente precisa entender sobre redes e equipamentos de redes, que é onde nasce, né, o Python, e está sempre em contato com o cliente para compreender como que funciona a infraestrutura dele, tá? Para a gente configurar o Python, a gente sempre usa as credenciais, né, que é fundamental. Credenciais que eu falo são credenciais dos ativos que os nossos clientes possuem. Firewall também, né? É uma coisa muito fundamental. A gente ter esses firewalls abertos para que o Discover consiga adentrar dentro da rede e ler todos esses equipamentos e trazer ela para dentro da base do CMDB, certo? Então, basicamente, é isso que o Python faz, né? É o seu gerenciamento de infraestrutura e de serviços de uma determinada companhia. Muito bom. Em seguida, fazendo a integração aí com toda essa parte, nós temos dentro do ServiceNow a parte de projetos. Então, para desenvolver até o próprio projeto aí de ITOM ou ITSM dentro do próprio ServiceNow, a gente pode controlar isso dentro do próprio ServiceNow. Então, nós temos dentro do ServiceNow toda uma parte aqui de financeira, temos uma parte aqui de inovação, que é a parte de ideias, nós temos uma parte de demandas, então todo o gerenciamento de demandas. Uma demanda pode gerar um novo projeto, pode gerar uma nova história, então tudo isso está integrado dentro do ServiceNow e podemos utilizar. Temos aqui dentro do SPM ou ITBM, né, como falávamos antes, a parte de gerenciamento de recursos. A parte de gerenciamento de recursos, a gente consegue colocar o skill ali, a habilidade de um profissional. E também é possível direcionar diretamente para esse profissional, automaticamente, vamos dizer assim, a própria plataforma vai fazer isso, uma atividade que exista e comparar isso com o volume de demandas que cada um dos profissionais tem, e aí ele consegue compatibilizar. Então, se o profissional A conhece .NET, o profissional B conhece Java, ele vai direcionar a demanda, a atividade, o card ali do Scrum, né, do Kanban diretamente a esse profissional. Isso é possível fazer automaticamente. Aí nós temos a parte de gerenciamento de projeto, que podemos comparar aí para quem não conhece, por exemplo, com o Microsoft Project, ou de repente você conhece aí o Clarity, ou, ou talvez também o Primavera. É uma parte bem parecida, que é o gerenciamento de projeto. Então você vai ver ali um gráfico gigante, tudo isso nós temos aqui dentro do ServiceNow. E com isso, claro, nós temos gerenciamento de portfólios e programas também aqui dentro do ServiceNow. Aí do outro lado aqui, o que que nós vamos ter, né? Toda a parte de gerenciamento ágil. Então, toda a parte de Scrum. Então, nós temos as histórias, nós temos os produtos, nós temos os temas, nós temos todo o gerenciamento do time de desenvolvimento, nós temos o burn down, nós temos o papel do Product Owner, do Scrum Master, tudo isso nós temos aqui dentro e é possível gerenciar isso dentro da plataforma. Além, claro, de uma parte de testes. Então, nós conseguimos cadastrar testes, controlar os testes, trazer números com isso, né? Assim como eles falaram ali de relatórios, tudo aqui também toda essa parte também já tem diversos relatórios prontos para dar insumos perante a esse trabalho. E, por fim, aqui dentro dessa parte de SPM, nós temos o APM, que é o gerenciamento de aplicações, que está diretamente ligado aí com o nosso CMDB, com aquela parte
do Aiton, até onde um software vai, até onde a companhia vai investir numa aplicação, né? É, toda aplicação, todo investimento tem um ciclo de vida. Então, vale a pena investir em um software específico ou vale a pena comprar um novo software? Então, o ServiceNow vai te dar um apoio a essa decisão gerencial para a gente seguir nessa parte aí e ter esse grande apoio, esse grande fornecimento de informações que é fundamental, que está dentro do ServiceNow. Em seguida, nós temos aí a parte do CSM, que nós falamos, né? No mercado, a gente conhece mais como CRM, que nós estamos falando aí da parte do atendimento ao cliente. Então, quando esse cliente é um cliente externo, ele vai acessar o CRM, ele vai abrir um case ali, por exemplo, para nós. Esse case pode se tornar um incidente, pode se tornar uma requisição. O usuário ali, o cliente, ele não quer saber qual é toda a sua tratativa dentro da companhia. Então, ele vai ter um número único e ele vai ter um ciclo de vida dentro da companhia aí para ter a tratativa e para ter uma resposta coerente é, ao usuário e atender esse nosso cliente final aí. Então tem toda essa parte aqui dentro. Além disso, nós seguimos com isso, por exemplo, quando nós temos uma necessidade aí de um novo empregado na companhia, por exemplo, onde nós fazemos isso? Já tem dentro do ServiceNow, nós temos a parte de RH. E aí Isso aí. E dentro de toda essa jornada que a gente está comentando aqui, gente, o RH é mais um dos produtos da ServiceNow que mostra justamente o quê? Aí juntando isso também com a informação que a gente estava falando aqui do CRM ou do CSM que a gente fala aqui dentro do ServiceNow, que é o quê? Eu tenho a possibilidade de ter todas as minhas estruturas, né, todos os meus processos da companhia que são completamente diferentes, assim, no nível de necessidade, no nível de aprovação, todo o fluxo como eles funcionam são diferentes um do outro, mas que eles podem se tanger e que eles podem fazer parte dentro do universo da companhia como um todo e comunicar entre si, né? Então, o RH dentro do ServiceNow ele vem justamente com esse viés. Então, toda a minha parte onde eu vou falar sobre gestão de conhecimento, gestão de cases, por exemplo, a gente está falando de questão de solicitação de férias, a gente está falando de questão sobre aumento, né, avaliação de desempenho, a gente está falando sobre um autoatendimento do usuário, poder consultar os seus dados de RH, né, dentro do próprio aplicativo. Todo o processo que a gente tem de onboard, onde a gente, eu vou receber um notebook, eu tenho que ir lá na empresa, tenho que atualizar meus dados, tudo isso com o mesmo viés que o ServiceNow tem de melhorar o processo da qualidade da experiência do usuário que está vivendo esse processo, o RH também tem esse viés e entrega isso através desses produtos. Então, basicamente, assim como todos os registros que a gente tem no ServiceNow, quando o Marco falou do CSM, o Alexandre falou sobre o Aiton, essencialmente a solução do ServiceNow é eu tenho meus processos, as minhas tarefas associadas a esses processos. A partir do momento que eu tenho essas minhas tarefas associadas a esses processos, eu consigo metrificar isso. Eu consigo gerar relatórios e a partir do momento que eu consigo gerar relatórios e indicadores, eu consigo apontar para melhorias. E isso dentro do universo de RH é ainda mais importante, porque o RH a gente não está falando só da gestão de um incidente especificamente. A gente está falando da gestão do ciclo de vida do funcionário dentro da companhia. Então, quanto a gente consegue melhorar esse processo que muitas vezes acaba sendo meio separado dentro do próprio departamento, tem silos e pessoas específicas que às vezes atendem demandas específicas, a gente consegue ter um fluxo de trabalho bem desenhado, bem coordenado, melhorando a experiência do funcionário, que é um dos principais ativos da empresa, né? E, de novo, como o Marco comentou, a gente tem até ali embaixo o CMDB no slide, todos os dados que a gente tem de fundação, né, que é como a gente chama esses dados de CMDB, de base de conhecimento, todos esses dados, eles servem para dar o suporte para a gente conseguir fazer a entrega desses processos. E aí isso tange também ao próximo slide que a gente vai falar justamente do que. Não tem só esse tipo de empresa, só com coisa de RH, só de HSM, só coisa de Ayrton. Eu também tenho dentro das minhas empresas, por exemplo, bancos.
E aí a gente entra na parte da gestão de como a gente cuida da parte financeira deles. Você pode ir para o próximo, Macu. Que aí a gente fala de toda essa questão de eu preciso fazer gestão, por exemplo, de algum pagamento, preciso gerenciar as minhas operações de pagamento de cartão de crédito, eu preciso fazer a gestão de parâmetros de segurança mesmo, de esse pagamento está certo, veio do lugar certo, foi para o lugar certo, eu consigo preparar todo o meu processo de empréstimo, por exemplo, aquela questão, e juntando também com a questão do CSM, se eu tenho um portal onde o usuário pode fazer uma solicitação de um empréstimo, né, claro, tendo os acessos do banco certinho, no sentido de ter uma conta dentro do banco, ele pode fazer também essa operação para poder fazer a solicitação de um empréstimo. Então, isso tudo trabalha sempre nessa questão da jornada do usuário, isso voltado para uma área específica. No caso aqui do financeiro, a gente fala justamente de eu garantir o atendimento de empréstimos, de consultas de operação de cartão de crédito, a gestão desses documentos, o que precisa, o que não precisa, eu precisar fazer investimentos, todos são processos que conseguem ser puxados aqui dentro do ServiceNow. Inclusive o controle de ativos, o financeiro de ativos e também o financeiro de projetos. Isso também é controlado tudo aqui dentro. Em seguida, a gente parte para a parte de segurança, né? Dentro ali do ServiceNow, nós temos toda a parte de segurança, que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando, por exemplo, quando o pessoal fala aí no mercado de SecOps, que é a parte de seguranças e também operações. Então sempre tem, muitos falam em conflitos, né? Que tem para saber onde está, tudo isso vai ser mitigado dentro do ServiceNow, vai ser colocado aqui dentro do ServiceNow, vai ser tratado e trabalhado para, por exemplo, ter um desenvolvimento de software o mais seguro possível, mitigar possíveis vulnerabilidades, tanto na companhia quanto nos softwares, né? Tudo isso tem dentro do ServiceNow. E isso vai trazer para a empresa, para a companhia, uma transparência, vai ter uma colaboração entre essas áreas. Então, você vai ter eh, uma intersecção entre elas, porque elas vão se conversar e vão trazer isso para dentro do ServiceNow e vão trabalhar a parte de desenvolvimento, a área de segurança e a parte de operações. Tudo isso vai se juntar e vai conversar e deixar a transparência para a companhia. E aí nós temos alguns quadrantes, trouxemos aqui para mostrar, né, essa parte de segurança. Ele mostra ali como o ServiceNow está bem posicionado. Então, nós trouxemos alguns quadrantes, hein? Talvez até a gente falou pouco, só mostrou, mas o quadrante aí do Gartner mostra o mercado, quem são os principais líderes e onde estão posicionados. Se a gente olhar os diversos produtos, nós vamos ver aí, depois você volta no vídeo aí, dá uma olhada, vocês vão ver que a ServiceNow está sempre muito bem posicionada, sempre ali como líder e atuando bastante aí para atender os seus clientes. E com isso, com todas as operações que a gente mostrou aqui, então seja ali na parte do ITOM, seja a parte do RH ou a parte de projetos, quando a gente fala nisso, a gente fala do GRC, hoje o IRM, né? Estava escrito até no cantinho ali, né? Nós estamos falando que isso vai ser tratado aqui dentro, vai ter uma regulação e eu posso mitigar toda esse risco para a companhia. Então, é quando a gente fala do BCP ali, ou no BIA, né, em português, não importa. Nós estamos falando que isso vai ser tratado e eu tenho que ter um plano de continuidade, mais que aconteça alguma coisa grave, como, por exemplo, cair um prédio, como ocorreu uma pandemia, tudo isso pode estar mapeado e mitigado dentro da companhia para saber quais ações nós vamos tomar caso algum risco ele ocorra, como isso vai ser tratado e como nós vamos sair do outro lado com tudo isso. Exatamente. E dentro também dessa questão, só complementando,
Também, todas essas questões que o Marco comentou de garantir, evitar esses riscos, hoje, muitas dessas coisas hoje são controladas através de auditorias, né? Através de ISO, certificações, né? Para justamente garantir que aquela parte do processo está com risco mitigado ou pelo menos endereçado, né? E aí, voltando nessa questão justamente onde eu tenho todos os meus processos, né? Que está nessa parte aqui da esquerda, falando sobre o serviço de TI, resposta de vulnerabilidade, né, o ITOM, o SecOps, HSM, CSM, enfim. Todos esses processos, eles geram, de novo, os registros, que aí a partir desses registros a gente consegue metrificar cada um desses registros para gerar os indicadores, para assim a gente conseguir fazer todas essas validações, todas essas auditorias e de fato conseguir medir. Estamos dentro daquilo que queremos atingir ou estamos fora, estamos devendo, precisamos entregar mais. É muito nesse sentido que o GRC trabalha também, que hoje, como a comentou, se chama o IRM. Muito bom. Então vamos partir para o próximo aqui. Quando a gente fala no ServiceNow, nós também falamos ali, comentamos no comecinho, a gente fala no SAM, que é o Compliance de Software. O que é Compliance de Software? Lá no Iton a gente faz o inventário, por exemplo. Então eu faço o inventário da máquina, eu faço também o inventário do software. Então quando você instala algo aí no seu desktop, no seu notebook, ou até mesmo no seu celular, o ServiceNow é capaz de rastrear e identificar o que você tem na sua máquina, no seu dispositivo, e a gente consegue fazer o inventário. Então eu faço o inventário, entendo o que você tem instalado dentro do seu computador. Isso vai vir para cá. Eu também vou cadastrar quais são minhas licenças, quais são meus direitos de uso. Então, quando você fala em software, eh, existem diversos e várias aplicações para licenciamento. Então, por exemplo, o ServiceNow é licenciado por usuário. É, se você falar num Office, por exemplo, ele pode ser licenciado por um usuário, mas eu também posso comprar uma instalação única. Ou, ou eu posso ter uma licença de volume. Então, existem diversos licenciamentos diferentes para um mesmo software, que eu estou falando no caso do Office, né? E, de repente, você pega a Oracle, pega um banco de dados, ele pode ser licenciado pelo core, ele pode ser licenciado por usuário, isso pode mudar ao longo do tempo, o tipo de licenciamento. Então, tudo isso é mapeado aqui dentro do ServiceNow e ele, no final, ele vai fazer um match, que esse sim é o compliance, para dizer o que eu tenho instalado e o que eu tenho comprado e que isso tem que estar em acordo. O, isso aí você vai muito mais longe, porque isso é fora especificamente leis brasileiras, por exemplo, nós temos normas, nós temos organizações, nós temos compliances, inclusive o SAM é um compliance, por exemplo, da SOX, que é muito falado. Então, tudo isso tem que estar de acordo para uma companhia até não ter o risco, que quando a gente falou ali, por exemplo, no IRM, no GRC, isso também é um risco para a companhia, e maior ainda se por acaso ela faz parte da bolsa aí que teria que atender a SOX. Então, ainda é um risco maior. Tudo isso tem mapeado, tudo isso é mitigado dentro do ServiceNow e controlado, e no final nós temos relatórios sobre isso. E como eu falei, nós temos todo esse inventário, então não importa de onde ele vem, né? Se o software hoje pode estar instalado no desktop, como eu citei, mas ele pode ser um software na nuvem, como por exemplo o ServiceNow. De qualquer forma, isso é licenciado e inventariado. Então existem diversas capacidades, diversos modelos, diversos caminhos a seguir ao ponto que realmente eu possa entender que o software está licenciado. E com isso eu apresento também aqui o quadrante da aplicação. Então, eu acho que esse é o último, se eu não me engano. Quando nós falamos de aplicação, nós estamos falando que nós podemos fazer qualquer coisa dentro do ServiceNow. O Daniel estava falando ali no começo, né, das integrações da
da plataforma, que uma coisa se integra a outra, mas ainda a gente pode ir mais longe ainda. Eu posso construir algo para mim. Para mim, eu digo a empresa. A própria empresa, eu tenho uma necessidade específica, é, até comparando aqui, antigamente quando você entrava ali na faculdade, você falava em locadora. Não sei que tipo de software hoje se fala, provavelmente fala em e-commerce, mas também está quase caindo em desuso, né? Tem tanto e-commerce hoje em dia, mas tudo isso é possível de cadastrar e, e desenvolver dentro da plataforma. Não importa o que você pensa, se não existir ainda aqui dentro, é possível você fazer e desenvolver com um especialista ServiceNow. Aí busca uma companhia parceira ServiceNow, desenvolva dentro da plataforma, vai desenvolver o máximo possível. Quando nós falamos aqui, ali está low code, né? Quando nós falamos low code, nós estamos falando em pouco código. Nós temos o termo também que é no code, também é possível desenvolver com no code, ou seja, eu consigo desenvolver uma aplicação sem escrever nenhuma linha de código dentro do ServiceNow. E isso, o ServiceNow é um dos líderes de mercados. Então, sim, nós conseguimos fazer isso dentro do ServiceNow, nós conseguimos desenvolver dentro da plataforma. Dentro da plataforma, nós temos, por exemplo, para suportar esse no-code ou low-code, e também é possível fazer o pro-code, tudo via código, nós temos diversas aplicações, como por exemplo, nós temos o Studio para te apoiar a fazer isso, ele vai criar um escopo separado, ele vai separar de todas aquelas aplicações que você tem. Nós temos aceleradores, por exemplo, dentro do Integration Hub ali, nós temos diversos aceleradores que poderia se integrar com outras plataformas. Vamos dizer que eu posso integrar ali com Gira, vamos dizer que eu posso integrar ali com Dynatrace, tudo isso já está pronto ali dentro, já está construído, ele pode ser reutilizado. Além do que, dentro da loja, né, como nós falamos, existe lá no ServiceNow, existe o ServiceNow Store, onde diversos desenvolvedores disponibilizam aplicações pré-construídas que você consegue utilizar. E isso tudo dentro de uma única plataforma. Aí também como interesse, trouxemos aqui, né, nós falamos dos produtos lá atrás, né, quando nós falamos do produto, quando nós temos os produtos, nós temos junto na ServiceNow, dentro do ServiceNow, ela traz para nós também certificações. Então, quando nós falamos nos produtos, então vamos começar aqui por onde a gente começou da outra vez, né? Quando eu falo em ITSM, eu tenho uma certificação aqui, a certificação de ITSM. Então, o profissional pode... Primeiro, esqueci de trazer uma aqui, a da plataforma, a CSA. Ela não está escrita aqui porque eu trouxe só a CIS, tá, pessoal? Então, eu tenho a CIS, a CSA, desculpe, que é a certificação da plataforma. Em seguida, que é recomendado pela ServiceNow, eu faria, por exemplo, a CAD, que é a certificação de desenvolvedor, mas nada te impede de você fazer a CSA e depois fazer uma CIS, tá? E aí nós temos, depois da CSA e da CAD, nós temos as certificações CIS. Então, nós temos aqui a certificação do ITSM, nós temos a certificação de Field. Quando a gente fala em ITOM, nós temos três aqui, ó, nós temos a certificação de Event, Discovery e Service Mapping, que é para mapear as aplicações, como o Alexandre estava comentando. Dentro de projetos, nós temos mais duas certificações aqui, que é a certificação de projeto propriamente e a certificação do APM, que são o gerenciamento das aplicações. Aí nós temos a certificação aqui esse aqui é um link para todas elas, tá, pessoal? Esse aqui embaixo. Aqui nós temos a certificação de SAM. Aí no GRC aqui nós temos algumas, quando a gente fala em risco, segurança de aplicações, aqui, eu juntei tudo aqui, os dois aqui, nós estamos falando de gerenciamento do fornecedor, nós estamos falando do gerenciamento de vulnerabilidades, do Security Incident, que estaria aqui em cima, né? Vou ter aqui embaixo, desculpe. Aí nós estamos falando também o IRM aqui, o GRC, tá? Que é o propriamente. E aí nós temos mais duas, ali embaixo não coube, o RAM tá mais aqui embaixo, né? Hoje em dia, perto do... vamos dizer que navega entre o SAM e o ITSM.
Então, nós estamos falando do gerenciamento de hardware e nós temos também o Service Provider. E, para não esquecer, esquecendo uma aqui em cima, nós temos a certificação de RH também. E fora essas certificações que a gente comentou, nós temos diversas microcertificações. Então, nós temos microcertificações de Flow Designer, nós temos certificação do portal, tem várias aqui dentro que são microcertificações que estão disponíveis ali. E qualquer profissional no mercado pode se certificar em ServiceNow. É isso aí. O legal de trazer essa visão, gente, é justamente o quê? Como a gente comentou, o ServiceNow ele é muito grande, né? E dá para ver o quanto tanto de coisa tem na tela, ele é muito grande. E como o Alexandre comentou, não só o de ITOM, o profissional que tem especialização do ITOM, mas cada uma dessas áreas ele abre uma possibilidade de especialização, né? Essas certificações, o CIS é literalmente Certified Implementation Specialist. Então, é justamente você é especialista nisso. E o fato de ser especialista dentro de uma área específica, o módulo do ServiceNow, para cada um desses itens, traz um destaque, traz um conhecimento e abre outras oportunidades. Então, a ideia é justamente, poxa, eu vou começar a trabalhar com ServiceNow. O que eu faço? A questão não é o que você pode fazer, é o que você vai conseguir fazer de tanta coisa que tem. E oportunidade é uma coisa que não tem faltado de maneira nenhuma para gente. Então, o que vocês se interessarem, o que vocês acharem que, poxa, quero estudar esse assunto, o RH, o Customer Service Management, a questão de gestão de riscos, oportunidade não falta. E conhecimento dentro do ServiceNow tem muito espaço para a gente crescer. Sem dúvida. E bom comentar isso para quem está vendo aí a primeira vez, não importa se dentro da companhia ou fora, de repente no YouTube, aí nós temos diversos vídeos, diversos pontos falando sobre alguns pontos específicos do que o pessoal chama de mandala aqui. Então, nós já falamos aí sobre HSM, já falamos muito sobre partes do ITBM, inclusive um está sendo publicado hoje falando de ITBM aí. Aliás, já foi, né? Já passou meio-dia aqui no nosso horário de agora. Hoje, 5/5, está sendo publicado aí. Hoje foi publicado mais um vídeo nosso falando sobre a parte de projetos. Então, tem vídeos específicos, procura, vai atrás de informação. Tem, para quem busca só em português, tem muita informação em português. Não somos só nós que divulgamos as coisas em português, tem outros canais aí. Muitas vezes nós linkamos esses canais e vamos colocando o link para todo mundo conseguir encontrar aí. Mais fácil a informação. Nosso propósito é realmente facilitar quem está começando ou quem está buscando alguma informação específica. Mas é isso aí, falamos bastante. Esse foi nosso clube de hoje. Agradeço a presença. Obrigado, pessoal. Abraço, boa tarde.